Adão e Eva para cá, todo ser humano, seja ele homem ou mulher, é pecador. Não existe. Só existe um que foi santo, é santo e continua sendo santo, é Jesus. Mas todos nós somos pecadores. E justamente por causa do pecado o mundo entrou em decadência. E continua em decadência e vai chegar o fim de todas as coisas aqui na terra. Tudo vai terminar um dia, né? Deus, ele preservou um dia que ele vai vir e vai destruir toda a humanidade, toda a terra, porque ele disse que vai vir com um novo céu e uma nova terra. Muitas pessoas não querem levar a sério, não querem levar e querem compreender, mas a palavra do Senhor, de Gênesis Apocalipse, fala que Deus já tem esse dia preservado para a destruição final, né? Mas com isto, antes do acontecimento final, ele vai tirar a igreja dele. A igreja dessa, dele que ele fala, não é uma igreja assim, denominacional, como Batista, Assembleia de Deus, Católica, não. A palavra igreja significa um povo que se converteu a Jesus em toda a face da terra, desde Adão até o presente momento. Porque no passado, a gente quando fala em fé, a gente acha que a fé aconteceu depois de Jesus. 400 anos depois de Abraão foi que veio a lei. Justamente a lei veio não para salvar, que a lei ela não salva ninguém. A lei ela veio para frear o homem, frear o pecado. Se eu entrar aqui, né, naquela entrada ali, e não tem nenhuma placa, eu entro. Mas pode acontecer um acidente. Mas tendo uma placa ali, a minha obrigação de parar naquela placa e olhar para um lado para o outro e seguir o que ela está dizendo, né? Pare, ou continue, ou entre a esquerda ou a direita. Justamente a lei veio para frear, para educar o camarada. Mas infelizmente, hoje as pessoas elas não têm buscado essa obediência com Deus. Deus deixou a sua palavra justamente para nos educar. A lei veio frear, justamente para o homem saber que ele é infrator, porque no passado eles pecavam, mas não tinha tanta infração, assim como tem depois da lei, né? Porque a lei diz que quem peca morre, quem dá a face tem que dar outro para sofrer, quem dava com o braço podia perder até seu braço também, era cortado o braço, assim a lei ensinava dessa maneira, né? A lei era pesada, né? Se o cara ferisse, era ferido, se o cara matasse, morria, né? Mas Jesus veio, aí o pessoal diz, mas Jesus o povo faz, ninguém morre, né? Só, irmão, que veio mais pesado ainda. Eu costumo dizer que Jesus veio mais pesado do que no passado. Porque Jesus disse, não só você dá, mas só em pensar dar ou memorizar e fazer qualquer coisa errada, você comete o mesmo delito, né? E diante de Deus, o homem pecou. É por isso que Paulo aqui em Romanos 3, ele fala o seguinte, né? Ele diz, no versículo 9, ele fala, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Em outras palavras, que Paulo está dizendo que todo ser humano, independente de sua nacionalidade, ele está debaixo do pecado. Seja ele judeu ou gentios. Todos nós pecamos. Justamente ele diz, no versículo 10, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse negócio de fazer o bem aqui, o sentido que ele fala aqui, a palavra no sentido é que as pessoas, elas estão de uma maneira, de um jeito, que elas não entendem mais a Deus. Não estão fazendo mais o bem. Mas tem aqueles que realmente, quando eles se convertem, Deus muda, né? Mas só porque Deus passa a entrar dentro do coração do homem. Aí você passa a fazer aquilo que agrada o Senhor. Mas o homem sem Deus não há um sequer. Todos, infelizmente, eles vivem nessa desobediência. Aí diz o versículo 3, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urte engano, veneno e víbora está nos seus lábios. A boca eles já têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja bem, nesta passagem a gente vê que o apóstolo Paulo ele foi bem claro. Ninguém é perfeito. Todos são pecadores. E justamente por ser pecador é que o homem ele se afastou da glória de Deus. É o que nós vamos ver no versículo posterior, que diz assim, versículo 19. Ora, os judeus não constituem exceção, todos.
Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, ó, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Então a lei veio mostrar que todos nós somos culpados diante de Deus, né? No passado não existia Deus, existia a fé, a pessoa morria pela fé, como Abraão, Isaac, Jacó, creio em Deus pela fé. E justamente nessa credibilidade eles foram salvos. E justamente essa fé Deus já tinha preparado em Jesus, que viria pregando esta fé. Ou seja, é você crer naquilo que você não vê, mas você sabe que Ele está com você, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então essa fé é muito importante que você crer. Ou seja, quando você confia, o que é fé? Fé é confiança, fé é certeza, o que é fé? Fé é convicção. Quando você está num momento bom, num momento difícil, que você começa a buscar a Deus, você entende que Deus vem em seu favor. Que Deus vem e socorre você, que Deus aplica no seu coração, Deus faz aquilo como você acabou de citar. A questão é você estar em Jesus. Se você crê nele e pratica aquele que ele manda dizer, que ele fala na sua palavra, o que você precisar, meu irmão, você recebe, porque Deus ele faz isso, né? Amém. Então nós temos que ter esse entendimento, que Jesus, se não fosse Jesus, nenhum de nós chegaremos aos céus. Mas ele diz no versículo 20, visto que nenhum será justificado, ninguém será justificado diante dele por obra da lei, razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque eu falei agora há pouco, né? O pecado, até então, quando não havia lei, os caras faziam, né? Mas não tinha, muito não tinha conhecimento, né? Eles faziam porque não tinha lei. Mas quando a lei chegou, justamente veio mostrar que, ó, tu erraste, tu vai pagar com o preço, tu vai pagar com a vida, né? E era assim que acontecia, né? E diz no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, né? Pela razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Aí entra o versículo 21, a justificação pela fé. O que é a justificação? Ou seja, se você crê em Deus, Deus te perdoou. Deus te perdoa. Ele te dá a salvação. Ele diz, no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça. Ou seja, por que sem lei? Porque a lei ela não salva, mas a lei do Senhor, ela veio frear, ela veio mostrar que eu sou pecador. Porque a lei, por mais que eu tentasse viver a lei, como existiam os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, eles seriam justificados por fazer aquilo que eles faziam, por obedecer a lei. Porque eles praticavam a lei, mas eles eram pecadores. Eles não tinham condições de obedecer a lei como Deus ensinou. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele é o cumpridor da lei. Ele é aquele que cumpriu toda a lei, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Então ele foi o justificador. Ele foi aquele que justificou que o homem, pela sua misericórdia, não por eu ser bom, não porque nós somos bons, porque realmente nenhum de nós somos bons. Mas Jesus diz aqui, o Paulo dizendo aqui o seguinte, ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele diz, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Aí no versículo 23 ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, em outras traduções, destituídos estão da glória de Deus. Então, nós, irmãos, por causa do pecado, jamais nós chegaremos a Deus. Jamais o homem chegará a Deus se não for pela misericórdia do Senhor. É por isso que eu tenho que reconhecer que eu pequei, eu tenho que reconhecer que errei, eu tenho que chegar a pedir perdão. Seu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoe. E mais ainda, você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque a lei aqui nos mostra que as pessoas não são justificadas por praticar a obra da lei. Mas eu pratico, eu sou bom. Certa feita eu estava na rodoviária e um cidadão chegou lá e dizendo, irmão, mas olha, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, eu sou uma pessoa boa, ajudo, faço caridade, e eu não vou para o céu não. Digo, vai, meu irmão, mas se o senhor aceitar Jesus, sem Jesus você não vai para o céu não. Por quê, irmão? Porque assim seria justificativo. Você estava fazendo coisa boa, achando que vai ganhar a salvação por praticar essas coisas boas. Porque na realidade, por mais que o senhor pratique, o senhor pode até dar a sua vida, como Paulo disse, mas você é pecador. E por causa do pecado, o homem se afastou da glória de Deus. Não tem salvação para o homem. Então a salvação só acontece no momento que você reconhece, quando a gente faz alguma coisa errada, né?
Você, por exemplo, eu machuco o irmão com uma palavra, né? Aí fica o coração duro, o irmão também fica comigo. Mas por eu temer a Deus, eu digo, rapaz, eu pequei, eu errei, eu feri o irmão está com raiva de mim porque eu feri, né? Se nós partirmos, nós dois, vamos perder a salvação. Por eu conhecer isso, eu vou lá, por exemplo, cheguei, Edivaldo, eu feri você, Edivaldo, me perdoe, eu fiz aqui com você, me perdoe, né? Você me perdoa, se perdoa, Zé. Então, houve de novo o quê? Um encontro, né? Houve uma amizade. Mas tem que acontecer esse perdão. Se não acontecer, nós não temos salvação. Aí ele diz o seguinte, no versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, veja o versículo 24, sendo justificados gratuitamente na sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós só seremos justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? Ou seja, Deus, pela sua infinita misericórdia, viu que eu e você, nós não temos condições de ser salvos, de ir para o céu. Ele se fez homem, veio à terra morrer no meio do teu lugar, porque a morte de cruz é a morte mais vergonhosa. É hoje mesmo, se você for imaginar qual é a morte vergonhosa hoje para um cidadão, né? Hoje o cara que faz crimes grandes lá nos exteriores, são com injeção letal, cadeira elétrica, né? São mortes que para a sociedade é vergonhoso, mas no passado a morte mais vergonhosa era a morte de cruz. Só os bandidos, assassinos, ladrão, era que ia para a cruz. O romano matava ali. Mas Jesus veio sofrer justamente isso por mim e por você, irmão. Então Jesus, ele não merecia aquela morte. Jesus não merecia sofrer daquela maneira. O que aconteceu com Jesus justamente foi que ele, pela sua misericórdia, eu vou salvar a humanidade. Porque então justamente Deus, quando ele foi castigar, nos destruir, aí ele se fez homem e veio na pessoa de Jesus sofrer a condenação que eu merecia sofrer. Então Jesus morreu pelos meus pecados. Aí o que eu tenho que fazer, irmão? O que eu tenho de fazer por isso? Quando você reconhece o que Jesus fez por você, você dá a sua vida para ele e você se entrega a ele e diz, seu Deus, obrigado. Porque a partir desse momento você foi justificado. O que é justificado? Não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. Deus olhou para você e disse, olha, eu vou morrer em teu lugar, vou te dar uma chance para tu continuar vivendo. Agora daqui para frente tu vais e não peques mais, porque ele disse para a mulher adulta, né? Para a mulher prostituta, vai e não peques mais. Então, se nós continuamos, irmão, numa vida, achando que, porque eu sou batista, né? Porque eu sou presbiteriano, porque eu sou assembleano, eu nasci nela e nela você salvo, você está errado. A religião não vai salvar você não. Sou católico, eu já vi muito, eu sou católico e não sai da minha vida, morro. Você morre e vai para o inferno. Você só vai para o céu se tiver Jesus Cristo. A Bíblia diz, só Jesus Cristo foi quem pagou o preço. Paulo não foi, Pedro não foi, os profetas não foi, só Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração.